Afonso, vamos avançar para outros temas que nos trazes também, outros apontamentos que nos trazes esta noite. Vamos começar pelas relações China-Moçambique. O presidente chinês encontrou-se com o presidente moçambicano. O que é que saiu deste encontro? Bem, aquilo que sai, e nós estamos a ver agora aqui este tweet, é de uma representante importante do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, e nós de facto temos ali o presidente Chapo ao lado do presidente Xi Jinping, e depois temos as suas respectivas esposas, uma à esquerda e outra à direita. Isto demonstra que a China continua a ter interesse na África Negra, e essa África Negra, como nós sabemos, inclui países lusófonos. Um deles é Moçambique. Aqui sempre recordarmos que a China, já desde o século XV, espalhou em alguma medida, projetou o seu poder até à costa oriental africana, não é? Ali mesmo até à zona, seria ali uma zona de fronteira onde está o Estado moçambicano, e o investimento chinês em Moçambique tem tendência a crescer. Ou seja, é um bocado aquilo que sai desta negociação, e é a China, mais uma vez, a tentar, em alguma medida, jogar aqui um papel que é um papel emancipador da África. Como nós sabemos, muitos africanos olham para a Europa como aos olhos, porque pensam sempre na epopeia colonial, principalmente no século XIX, não é? Também existe aqui um fechamento que se tenta compreender toda essa realidade, tem a ver com aquela divisão das terras africanas, não é? Conferência de Berlim, que nos remete essencialmente para o século XIX. E é muito interessante, José Pedro, nós compreendermos que a China continua aqui a jogar um papel que é um papel progressista. E se nós voltarmos à Guerra Fria, muitas vezes as pessoas pensam, bem, a União Soviética jogou um papel progressista de emancipação e de soberania para estes Estados africanos contra a América. Sim, mas ao mesmo tempo a América também já tinha jogado esse papel. Nós, por vezes, na dicotomia Moscovo-Washington, esquecemos que Washington também teve uma política que era uma política de emancipação das colónias africanas, colónias europeias, não é? Como nós sabemos, os americanos acabam por ser vistos por muitos africanos também com bons olhos, que são olhos de emancipação, tendo em conta aquilo que eles concebem como o jugo europeu. Mas agora a China parece estar a jogar esse papel. E isto inscreve-se também naquilo que nós poderíamos chamar o soft power, não é? O poder mole, o poder de influência chinês, naquilo que muitas vezes hoje em dia é definido como o sul global. Ou seja, Moçambique faria parte deste tal sul global, e a China avança e diz, bem, nós estamos a proporcionar crescimento, nós estamos a proporcionar infraestruturas à África, mas depois isto não é algo que esteja ligado a uma determinada ideologia. Ou seja, a China aqui, diferentemente da América, que promovia o liberalismo, e da União Soviética, que promovia o comunismo, a China tem uma visão muito mais de realpolitik, ou seja, o de realismo político, e a China, através dessa posição, diz aos africanos, entre eles os moçambicanos, vocês têm que trabalhar connosco. E vemos aqui agora Xi Jinping, o líder máximo da República Popular Chinesa, e lá atrás não poderiam faltar aquelas bandeiras com aquele vermelho bem vivo, e obviamente tínhamos também ali a foice e o martelo. Xi Jinping, na sua reunião com Chapo, continuou igual a si próprio, e continuou a dizer a Moçambique que o futuro de Moçambique passa pela China, não passa pelo Ocidente. E isto é um desafio que os americanos estão a ter grande dificuldade em contrariar. Vamos ver o que é que os próximos anos nos apresentam. Muito bem, vamos mudar de localização para o Brasil. O presidente brasileiro, que inclusivamente esteve em Portugal, com manifestações de apoio e também manifestações já lá vamos também contra o presidente brasileiro. Tu trazes-nos uma publicação que tem a ver com o facto do presidente Lula da Silva defender o direito internacional. Ele até usa uma expressão, não vale a pena estar a casa arrumada quando olhamos para o mundo de uma forma, olhamos para a globalidade
e parece estar tudo desordenado. O que é que Lula da Silva quer dizer com isto? Bem, Lula da Silva relembra-nos aqui uma coisa que eu às vezes tento transmitir, é que o direito é dualista, não é monista. E Lula da Silva está a dizer que, mesmo isto sendo a realidade, ou seja, se a nossa casa, se o nosso Estado estiver organizado e as coisas estiverem a correr bem, se lá fora, porque existe uma ligação, se lá fora o ordenamento do direito internacional estiver a ser maltratado e existirem vários conflitos, nós não podemos estar tranquilamente em nossa casa, porque mais cedo ou mais tarde esses conflitos que parecem exteriores podem ser interiores. E é muito interessante, Lula da Silva também acabou por dizer recentemente, naquele grande evento em Espanha, não é? Aquele evento progressista em Barcelona, que os membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas acabam por se comportar como senhores de guerra. Foi exatamente a palavra, a expressão que Lula da Silva utilizou, senhores de guerra. E é muito interessante nós percebermos isto, José Pedro. Aqui passamos da lusofonia africana em Moçambique para a lusofonia americana no Brasil, ou seja, no hemisfério ocidental. Nós temos aqui, mais uma vez, um país, que é um país lusófono, neste caso não Moçambique, mas o Brasil, que acaba por pertencer a este sul global e acaba por atacar aquilo que ele vê como uma realidade mais nortenha, não é? É aí que, em alguma medida, inclui a China também, e Lula da Silva corre tudo com a mesma classificação, ou seja, a França, o Reino Unido, a América, a Rússia e a China são senhores de guerra e comportam-se como senhores de guerra. E ele diz que as Nações Unidas não foram criadas para isto, ou seja, as Nações Unidas deveriam defender a paz. De facto, é algo interessante, e nós estamos a ver agora aqui imagens. A recepção hoje pelo Presidente da República, António José Seguro, ao Presidente brasileiro Lula da Silva, aconteceu hoje em Portugal. Como é que vês também, neste momento, a vinda? Não é a visita única, Lula da Silva passou por outros países. Espanha e Alemanha. Como é que vês este périplo do Presidente brasileiro? Que intenções traz? Bem, aqui nós temos que ser severos e duros. Lula da Silva deu muito mais importância à Espanha e à Alemanha do que a Portugal. É algo que nós podíamos dizer que remete mais uma vez para uma realidade de realismo político, não é? Nós sabemos que a Alemanha e a Espanha têm um porte, têm uma economia, têm uma demografia superiores à de Portugal, mas Lula da Silva teve bem no sentido em que ele acaba por querer passar por Portugal também. Era algo que ele não tinha necessariamente que fazer e ele quis fazê-lo. E eu acho que é importante, e tu já mencionaste isso, José Pedro, ou seja, existem grandes tensões, aqueles que são pró-Lula da Silva e aqueles que são contra. Ou seja, há uma determinada direita que insulta sistematicamente Lula da Silva e diz que ele não deveria ser recebido. Eu discordo. Eu acho que nós temos que receber Lula da Silva, mas quer dizer, aqui não é o problema, nós não podemos ficar fechados dentro desta dicotomia pueril direita-esquerda. Eu acho que as instituições da República devem receber o Presidente brasileiro, seja ele qual for. E acho que fazem muito bem em receber Lula da Silva e fizeram muito mal em não receber Jair Bolsonaro. Porquê? Porque se os brasileiros escolheram Lula, nós temos que receber Lula. Mas quando escolheram Bolsonaro, nós também tínhamos que ter recebido Bolsonaro. E foi uma falha gigante da diplomacia portuguesa entrar nessa lógica e remover Bolsonaro porque Bolsonaro seria um radical ou seria um populista. Ou seja, mais uma vez, nós temos que estar acima das questões governativas. Isto não são questões governativas de esquerda e direita. Isto são questões de razão de Estado. E o Estado tem que estar acima dos governos. Ou seja, nós devemos receber Lula da Silva, ainda bem que o fizemos, mas deveríamos ter recebido Bolsonaro. Eu sei que aqui em Portugal existem grandes tensões, não é? Há uns que acham o contrário. Quer dizer, Bolsonaro é que devia ser recebido e o Lula não devia. Não é nem uma coisa nem outra. Quer dizer, nós temos que receber ambos. Deveríamos ter recebido... São chefes de Estado de ambos, não é? Quer Jair Bolsonaro, quer Lula da Silva, chefes de Estado de um país com ligações históricas. Importantíssimas, históricas e atuais. Aliás, a comunidade brasileira em Portugal é muito elevada e a comunidade portuguesa também no Brasil também o é, não é? Absolutamente. E eu peço às autoridades nacionais que tenham isto em conta.
Ou seja, nós podemos discordar com uma determinada política e uma determinada cosmovisão, neste caso seria a de Bolsonaro. Mas isso não faz com que muitos brasileiros que estão em Portugal e que já estiveram em Portugal, e muitos portugueses que estão no Brasil, que apreciem grandemente Bolsonaro. Ou seja, nós temos aqui que perceber que a questão do Estado e a razão de Estado tem que primar estas querelas primárias de política interior. E por isso mesmo é algo que eu espero vir a acontecer no futuro, porque é óbvio que mais cedo ou mais tarde o Brasil vai voltar a ter um presidente que muitos politólogos considerarão de direita, ou mesmo de direita radical ou populista, e espero que Portugal, não sabemos se vai ser Bolsonaro ou não, se calhar vai ser um dos filhos de Bolsonaro, não sabemos. Espero que nessa altura a República Portuguesa possa estar à altura, como está hoje à altura a receber Lula, e não como não esteve à sua altura no passado, não recebendo Bolsonaro. Muito bem. Vamos avançar. Terminamos com o Estreito de Hormuz. Afinal, o Estreito abre ou não? Trazes-nos, Afonso, um vídeo realizado com recursos da inteligência artificial. Vamos ver este. Exato, este vídeo. víamos ali Trump a cortar a fita, não é? Da abertura do Estreito de Hormuz. Agora está ali a dançar com Meloni e com Takashi, primeiras ministras da Itália e do Japão. Lá está, agora aqui mais focadas. Temos ao lado de Trump, à esquerda, Arakchi, ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano. E isto é a Melania Trump, que acorda Donald Trump, que aparentemente estava num sonho, não é? Que era a reabertura do tal estreito que estava aberto antes das operações militares começarem, e que aqui, não é, do outro lado víamos ali Merz, próprio Macron, com os seus óculos escuros, relembrando aquele grande momento de estilo em que Emmanuel Macron apareceu com os seus óculos escuros. E de facto nós vemos aqui, ou seja, isto é tentar transmitir a ideia que este é o sonho agora de Donald Trump. Donald Trump deseja grandemente reabrir o estreito que já estava aberto, e vemos ali também Sharif, ali ao lado esquerdo de Donald Trump, víamos o paquistanês. E isto de facto relembra-nos que a economia mundial está totalmente interligada, não é? Temos ali, em alguma medida, a Europa representada, também países asiáticos, e depois temos Melania Trump a acordar o seu esposo do sonho, e Donald Trump está vestido aqui naquela imagem que correu o mundo, não é? Em que Donald Trump partilhou uma imagem que seria ele como uma espécie de curandeiro, não é? Como se fosse Jesus Cristo a tentar curar, e de facto Donald Trump deve precisar de uma ajuda divina neste momento para tentar solucionar aquilo que se está a passar no Estreito de Hormuz, e eu acho que ele deveria, se calhar, falar com esta senhora aqui, com a sua esposa. Ela é capaz de ser das menos belicistas que está ao seu entorno, e nós sabemos que durante a história da América as primeiras damas jogaram papéis de influência vis-à-vis dos seus maridos, e acabaram por também orientar, pelo menos em parte, a política externa norte-americana. E sim, eu prefiro sem dúvida a visão de Melania à visão de Kushner. Esperemos que Donald Trump não fique atrelado ao esposo da filha, e fique atrelado sim à sua esposa.